Jorge Oliveira é padre na paróquia de Mafamute. Hoje é o nosso convidado para mais uma rúbrica Conversas com Deus. Boa tarde, Sr. Padre. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Para darmos início a esta conversa, gostava que me falasse um pouco sobre si e que me contasse a sua história de vida. Deve ser longa. É longa, até porque já tem muitos anos. Eu nasci em Vila do Conde, numa freguesia do concelho de Vila do Conde. Já agora, o concelho de Vila do Conde pertence a duas dioceses, Ok. que é Porto e Braga, e o que divide as dioceses é o Rio Ave. Portanto, a margem esquerda do Rio Ave é Porto, a margem direita do Rio Ave é Braga. Eu pertenço a uma freguesia da margem esquerda, daí ser padre, ser do lado do Porto. Portanto, nasci em Vila do Conde, estudei nos seminários do Porto, quer em Ramesinde, aqui em Gaia, no Colégio de Gaia, que na altura, na minha infância, praticamente e adolescência, tinha uma parte que era também seminário. Depois estudei no Porto, nos seminários do Porto, fiz teologia no Porto e ordenei-me padre em 1978. Depois fiz o meu estágio como padre na paróquia Nossa Senhora da Conceição, ali no Marquês. Na altura era também o chefe da redação do jornal da Diocese, chamado Voz Portucalense, e colaborava na Renascença. Em 82, 81, 82, fui para Santo Tirso e fui pároco numa paróquia de Santo Tirso. Em 93 vim aqui para Mafamute de Vila Nova de Gaia. Até hoje. E aqui estou. E agora, como estou velho, portanto, acho que é por aqui que eu fico. Vai ficar. Porquê que decidiu ser padre na altura? Não sei. Todos nós temos sonhos na vida e pomos a hipótese de o que é que eu quero ser quando for grande. No fundo, são as perguntas que na infância nós fazemos. E aquilo que mais me atraía era ser padre. Quer dizer, eu sempre me vi como padre, desde a minha infância. Não sei se foi por algum padre me ter marcado, se eu ter gostado muito de algum padre e da vida dele e, portanto, o seu testemunho me ter atraído. Eu sou de uma família católica também, portanto, não foi assim, não houve um momento que eu dissesse, eu vou ser padre. Não, foi um caminho que eu fui fazendo. Depois é normal que tive, a uma determinada altura, dúvidas, nomeadamente na minha juventude, entre os 18 e os 20 anos, e aí pensava e duvidei muito entre ser padre ou ser advogado. Ui! Era teologia ou direito, e eu tinha de optar nessa altura. Mas, sinceramente, o que mais me atraía, o que mais sonhava ser, era ser padre. Portanto, e penso que escolhi bem, porque me sinto feliz. E aquilo que nós queremos todos na vida, sejamos o que formos, é ser felizes. E, portanto, neste momento sinto-me feliz, sinto-me realizado, sinto-me contente com aquilo que sou, com aquilo também que fui conseguindo fazer e experimentar e viver ao longo destes anos todos. E portanto, é uma vida normal. Há quantos anos é que é padre? Desde 1978. Pronto, é só fazer as contas. 40 e... Ora bom, deixa-me fazer as contas. 44 anos. É mais fácil ser-se padre hoje em dia ou, por exemplo, há 20 anos? É sempre diferente
eu penso que não é de ser fácil ou difícil, é diferente. Enquanto que há 20 anos talvez houvesse menos perguntas, menos dúvidas, o mundo fosse mais sereno, o mundo, a sociedade. Eu penso que agora nos temos de preparar muito melhor, temos de aceitar conviver com a pluralidade de opiniões e de caminhos. Quando antigamente, sei lá, todos se diziam católicos, agora nós somos uma minoria. E, portanto, esta pluralidade de opiniões e eu também ter de saber falar, as pessoas são mais cultas, pensam mais, têm opinião, obriga-nos a crescer também. E, portanto, eu tenho-me sentido bem com os desafios deste tempo. Há 20 anos, já nem me lembro quais eram os desafios de há 20 anos atrás, mas foi quando eu vim mais ou menos para aqui, já estava cá, mas era um pouco tudo novo. Agora, eu penso que hoje o mundo nos obriga a nós padres a duas coisas muito importantes, que é apanhar um grande banho de humildade. Isto é, a nossa voz já não é a voz que domina o território, é uma das muitas vozes que existe. E, portanto, saber conviver com isto, e, portanto, ser humildes, e ser capaz do diálogo, e, portanto, dialogar não só com aqueles que frequentam e que se dizem católicos, mas dialogar também com quem não é, ou é de outra religião ou não tem nenhuma. E, portanto, aprender, é uma aprendizagem quase diária, até pela velocidade a que o mundo anda. E, portanto, culturalmente isto mudou muito e obriga-nos a nós a prepararmos melhor, a estudar mais. E isso é bom, porque nos obriga a levantar do sofá e a sair um pouco da nossa zona de conforto para nos pormos sempre em causa, não só naquilo para que estamos preparados, mas também nas nossas atitudes, comportamentos, sonhos, por aí fora, obriga-nos a isso, a repensar tudo e, portanto, acho que é importante este incómodo do tempo. Mas é fácil lidar com estas novas mentalidades? Ou aceitá-las, não sei. Aceitá-las, há diversidade de opiniões e, portanto, o termos opiniões diferentes e não aceitar todas as opiniões não é mau, cada um tem a sua. Conviver com elas não é fácil, porque conviver com a diferença é sempre difícil. Mas agora penso que nos obriga muito a crescer e faz-nos bem. Como dizia um amigo meu, o que é importante é sempre difícil. E portanto, o conviver com a diferença, com a pluralidade de opiniões, de caminhos, de ideias, é muito importante o saber conviver. Agora é muito difícil, porque nós gostamos mais de mandar, da nossa opinião ser a opinião única, de não nos pormos em causa e portanto, penso que nós na Igreja hoje, como disse há pouco, temos essas duas atitudes para mim julgo muito importantes, que é saber ser humilde, não é coitadinho. Sim. É saber ser humilde no sentido de dizer eu não sou o dono disto tudo e saber dialogar. Isto para mim é fundamental. Como é que um padre explica, por exemplo, aos não crentes a existência de Deus? Não se explica. Isso não se explica. Isso experimenta-se. Eu penso que, como alguém dizia,
também não é uma ideia minha. Às vezes, os que negam Deus estão mais perto dele do que aqueles que o afirmam. Portanto, a existência de Deus não se prova nem se desmente. Não é pela razão, é por uma experiência. E nós dizemos na linguagem da Igreja que a fé é um dom. E, portanto, é algo que nos é oferecido. E é uma experiência de vida, é descoberta que todos nós, mas isso todos, toda a pessoa humana, procura um sentido para a vida. Algo que dê sentido, que explique os momentos mais difíceis da sua vida, os grandes mistérios da vida, o sofrimento, a morte, o porquê De acontecerem coisas más. por aí fora. Que sentido tem isso? E, portanto, para aqueles que acreditam, Deus dá um sentido ao nosso viver. E quando falo em Deus também, e aí muitas vezes as diferenças entre as religiões, é saber de que Deus é que falamos. E mesmo falando só no âmbito da Igreja Católica, muitas vezes pessoas, e eu já tenho encontrado algumas, não muitas, mas algumas, que dizem que, olha, eu acreditei e deixei de acreditar em Deus. E eu muitas vezes pergunto, mas porquê? O que é que houve? E eles vão-me dizendo, porque Deus é isto, Deus não sei o que é. Porque aconteceu isto e não correu bem. E eu disse, olha, mas eu nesse Deus também não acredito. Estou consigo. Que imagem de Deus é que nós transmitimos também? Se é a imagem de um Deus justiceiro que ameaça, se nós gastarmos mais tempo a falar do inferno do que da felicidade e do céu, se vemos em Deus um contabilista que está sempre a fazer contas à nossa vida para um dia as acertar um dia mais tarde, e eu nesse Deus também não acredito. Aí sou ateu. Aí também sou ateu. Acredito num Deus diferente, naquele Deus que Jesus nos revelou, que é amigo, que aceita as nossas limitações, a nossa fragilidade, e que desde o princípio foi assim, quer dizer, ao homem que ele escolheu para ser a pedra, o primeiro garante da unidade da Igreja, que foi Pedro, foi um homem que o negou 3 vezes, logo. Foi um homem que Jesus lhe disse um dia, afasta-te de mim, Satanás. Disse a Pedro isto. E, portanto, eu diria, foi muito mal escolhido. Mas foi esse que Jesus escolheu. E escolheu para nos dizer exatamente isso, que nos aceita tal como somos. E no fundo, a Igreja é feita e existe, não é para quem é santo, é para quem não é santo. E, portanto, este Deus que perdoa, que acolhe, que levanta, que dá sentido, que dá esperança, que não condena, que não castiga, nesse Deus acredito. Em nenhum momento da sua vida perdeu a fé? Eu não perdi a fé. Ou... Eu perdi a fé, não. Eu sempre confiei. Zangado com Deus, um bocadinho chateado com Ele, já estive. Em alguns momentos. Já me zanguei com Ele algumas vezes. E exatamente por isso. Pois. Por não encontrar a resposta à pergunta porquê e porquê. Muito bem. Uma outra questão que também é muito discutida na sociedade. Acha que os padres devem casar-se e construir família? Eu sei que é um tema assim um bocadinho controverso. É controverso, embora não é um dogma. Primeiro, não há, doutrinalmente,
não há oposição entre ser padre e ser casado. Doutrinalmente, isto pode ser, é conciliável. Penso que haverá sempre padres ou pessoas que queiram ser padres e não queiram casar, queiram ser celibatários. E provavelmente serão a maioria. Não sei, falta de experimentar, mas não sei. Serão a maioria. Neste momento, a Igreja, apenas por uma questão disciplinar, diz que, aceitando isto, só aceita aqueles que querem ser padres e livremente aceitam ser celibatários. Não diz que é impossível o resto, diz que só, neste momento, só quer isto. Eu penso, pessoalmente, que, e nada me custa aceitar isso, e não tenho de mudar a minha fé por causa disso, que não sei se brevemente, se mais ano, menos anos, que no futuro iremos ter padres casados. Na minha opinião, penso que serão sempre, o casamento será sempre anterior à ordenação de padre, isto é, acredito-me que brevemente haverá pessoas casadas que se ordenem padres e não padres que, enquanto tal, e já depois de o serem, se possam casar. Isto é a minha opinião. E penso que não é por uma questão de falta de padres atualmente. Eu penso que esta mudança não vai ser por causa de... Não acha que haverá mais padres, se isso acontecer? Não sei, mas a razão não é essa. Mesmo que haja, mas a razão não é essa. Porque duvido que haja, só por essa razão, que haja mais padres. Eu penso que a Igreja terá de repensar isso, a Igreja no seu todo, e penso que está nesse caminho de renovação e de diálogo, porque ao nível daquilo que a gente chama moral, há um aspecto que é a moral sexual. Sim. E eu penso que a esse nível a Igreja não deu os passos que o mundo de hoje e a maneira como hoje se vive essa dimensão da pessoa humana, que é a sexualidade, obrigava a Igreja a fazer. E, portanto, eu penso que haverá mudanças, não de doutrina, mas de perspectivas, ao nível da moral sexual. E penso também que uma das muitas razões, não é a única, que houve o celibato obrigatório, teve a ver com essa maneira ou essa visão da Igreja sobre a sexualidade. Portanto, nada me custa a crer que dentro de algum tempo a Igreja também se atualiza a esse nível. Porque não é possível mudar a doutrina, quer dizer, a doutrina está lá toda, mantém-se igual a nível moral. Agora, é uma questão de perspectiva, quer dizer, e olhar a sexualidade não como algo de pecaminoso ou de coisas que não se falam, como um tabu que não se fala, mas como algo que faz parte da pessoa humana, do viver, da sua totalidade, quer dizer. E saber falar disto normalmente. E está de acordo com isso? Perfeitamente de acordo, perfeitamente de acordo. É muito giro ouvir um padre dizer isso. Não, perfeitamente de acordo, porque a gente reconhece que há dificuldade e eu disse que era muito giro, mas porque normalmente nós refugiamos depois de uma coisa, é no tabu, e não se fala disto. E penso que é importante falar disto. Sim. É importante falar disto, porque nós não somos extraterrestres, nós os padres não somos extraterrestres.
E, portanto, somos de carne e osso, como qualquer outra pessoa. E é importante falar disto, até porque, ainda no outro dia dizia, olha, ao Jorge Gabriel, da RTP, dizia ele, bom, a única diferença que há entre mim e o senhor é só uma questão de uma mulher. Exato. Porque o senhor é casado. Pronto, se quiser ser fiel à sua mulher, pronto, tem a sua mulher. Mas também não tem nenhuma das outras todas que andam no mundo. Eu não tenho nenhuma. Mas, portanto, a diferença é só uma, não é as mulheres todas. E isto é preciso falar agora. Um homem casado, não é só um padre, é um homem casado, quando vai na rua, não vai com os olhos fechados. Se passa uma rapariga bonita por nós, claro que a gente olha. Claro. Seja padre, não seja padre, seja casado, seja solteiro. Aqueles impulsos Exatamente. Acontece na mesma. acontecem na mesma. Agora, é preciso saber dominar. Ok. É preciso saber, mas todos nós. Isto é, muitas vezes, até nisto, a gente tem de ser aberto. A infidelidade de um homem casado é a mesma gravidade da infidelidade de um padre. Portanto, quando se diz assim, o padre tal foi infiel à sua vocação, e é verdade, pode ser verdade. Mas se um homem casado for infiel à sua mulher, a gravidade é a mesma. Claro. Ou a mulher ou o marido. Sim. A gravidade é a mesma, portanto. Isto é uma dimensão da nossa pessoa que a gente tem de falar e não pode fazer tabu. Muito bem. Não pode fazer tabu. E eu penso que hoje nunca foi tão, como direi isto, tão livre ou tão libertino a vida sexual como hoje. Mas também nunca se falou tão pouco como hoje. Sr. Padre, vamos fazer um jogo? Se não for difícil. Eu vou-lhe fazer 3 perguntas, parecido com dilemas. Cada pergunta tem 2 opções. O Sr. Padre escolhe uma e justifica. Tá bem. Pode ser? Pode. A primeira. Preferia realizar 3 desejos ou apenas ter um superpoder? Não, realizar 3 desejos. Quais seriam? Se puder contar. A primeira, ser feliz. Muito bem? A segunda, de ter saúde e ter uns anos de vida ainda mais à minha frente. E o terceiro, poder ter, como tive até hoje, a minha família de sangue, os meus irmãos, os meus sobrinhos, a minha mãe, porque o pai já faleceu, mais uns anos e viver unidos e felizes. Vamos à segunda? Preferia ler a mente das pessoas ou ser eterno? Nem uma coisa nem outra. Ler a mente Das pessoas. ou ser eterno. Ser eterno, eu acredito que sou eterno. Acredito que sou eterno. Agora não estava a perceber a segunda pergunta. Eu acredito que sou eterno, porque acredito que a morte é um momento da vida, mas uma vida que não acaba. Portanto, eu acredito que sou eterno, que não vou acabar no cemitério. Que aí não é a minha casa, nem a minha morada definitiva. Portanto, acredito nisso. Pronto, é isso. Vamos à última? Vamos ao... Preferia jantar com Maria Madalena ou com Judas? Olha, não sei. Porventura com a Maria Madalena, porque acho que é sempre mais bonito e mais agradável falar com uma senhora do que falar com um homem. Sempre. E, portanto, acho que o jantar com a Maria Madalena seria mais interessante, mais divertido e porventura, iria aprender com ela muitas coisas, com a Maria Madalena.
que é uma figura que nós na Igreja muito respeitamos e que é santa, neste momento, que é santa. Aquilo que falávamos há bocadinho, de uma pecadora que agora é santa. Mas também era com ela. A resposta é com ela. Embora, ao escolher Judas, não é por ele ser traidor ou por ter vendido Jesus. Eu gostava de, se pudesse, imaginemos que estava com ele, de falar disso. Que pergunta é que fazia? O que o levou a trocar uma amizade pelo dinheiro. Até porque isso é algo que me ajudava a mim no tempo de hoje, no nosso mundo de hoje, porque há amigos que se defraudam uns aos outros. Há pessoas, colegas de trabalho, que se prejudicam uns aos outros, apenas para subir de posto, apenas para ganhar um lugar. E portanto, talvez Judas, ao dizer porque é que preferiu aquela quantidade de dinheiro à amizade com Jesus, nos pudesse ajudar a perceber o mundo de hoje. E por isso também seria curioso. Mas, como ofereceu só um jantar, eu escolho Maria Madalena. Sr. Padre, muito obrigada por esta conversa. Muito boa tarde. Gostei muito. Obrigada.